Anjos, mensageiros de Deus ou seres pagãos reciclados. A origem e a iconografia angelical sob uma lente histórica e mitológica. 1. Introdução. O fascínio pelos anjos estão em toda parte, na arte, na religião, na cultura pop. Para os cristãos, judeus e muçulmanos, eles são mensageiros de Deus. Para o mundo moderno, são símbolos de pureza, proteção e espiritualidade. Mas, será que os anjos sempre foram isso? A imagem clássica do anjo, com asas brancas, túnica luminosa e uma aura celestial, é realmente bíblica? Ou será que estamos diante de uma construção simbólica influenciada por outras culturas e religiões antigas, como a mitologia persa, babilônica e até grega? 2. Anjos na Bíblia. Mais mistério do que clareza. Nos textos bíblicos originais, os anjos não são descritos com asas ou auréolas. No Antigo Testamento, os anjos muitas vezes aparecem como homens comuns. Por exemplo, em Gênesis 18, os 3 anjos que visitam Abraão são chamados simplesmente de homens. Em Juízes 13, o anjo que aparece a Manoá, pai de Sansão, só é reconhecido como anjo do Senhor, depois de subir aos céus em uma chama. Quando a Bíblia fala de seres com asas, geralmente está se referindo a querubins ou serafins, seres diferentes dos anjos mensageiros. Os querubins guardavam o Éden com espadas flamejantes, Gênesis 3:24, enquanto os serafins, em Isaías 6, tinham 6 asas e voavam ao redor do trono de Deus. Ou seja, a imagem do anjo como um homem alado não vem diretamente da Bíblia, mas de outra fonte. 3. Influência persa, zoroastrismo e os Amesha-espentas. Durante o exílio babilônico, século VI a.C., o povo judeu teve contato profundo com as crenças persas, especialmente o zoroastrismo, religião do Império Persa, e é aqui que surge uma possível influência crucial na formação da angelologia judaica. O zoroastrismo acreditava em uma série de espíritos celestiais chamados Amesha-espentas, servos do Deus Supremo, Ahura Mazda. Eles eram intermediários entre Deus e os homens, cada um responsável por um aspecto da criação, como justiça, verdade, natureza, etc. Além disso, havia também os Iasatas, espíritos menores que agiam como mensageiros e protetores, função semelhante à dos anjos bíblicos. A ideia de uma hierarquia celestial e de espíritos com poderes específicos pode ter sido assimilada pelos judeus nesse período, especialmente porque, antes disso, o Antigo Testamento tinha poucas menções a anjos com nomes e funções específicas. 4. A evolução da iconografia angelical. A imagem do anjo alado, como conhecemos hoje, surgiu aos poucos, principalmente com a influência da arte greco-romana e do neoplatonismo. Os deuses e espíritos do mundo antigo, como Eros, Nike e Íris, frequentemente eram representados com asas. Na mentalidade simbólica, asas significavam elevação, transcendência, a conexão entre o céu e a terra. Com o tempo, o cristianismo adotou essa estética visual para os seus próprios mensageiros divinos. A auréola, por exemplo, tem origem nas representações de deuses solares do helenismo, como Apolo. O resultado foi a fusão entre o conteúdo judaico-cristão e a forma pagã. Inco, um reciclado sagrado. Dizer que os anjos são reciclados pode soar provocativo, mas é importante entender o contexto. As religiões, ao longo da história, sempre adaptaram símbolos e arquétipos uns dos outros. O que muda é a intenção simbólica. Enquanto os deuses antigos eram autônomos e muitas vezes caprichosos, os anjos são sempre subordinados a Deus. Eles não possuem vontade própria no sentido pleno. São servos fiéis, sem livre-arbítrio, executando ordens divinas. Isso os distingue radicalmente dos daemons gregos, por exemplo, que podiam tanto ajudar quanto prejudicar os humanos. 6. Anjos no Islã e no cristianismo. A consolidação. No Islã, os anjos também são seres criados por Deus de luz pura, sem gênero, sem ego, sem livre-arbítrio.
A crença islâmica é extremamente clara e detalhada sobre suas funções. Gabriel, Gibril, o anjo da revelação. Micail, o anjo da provisão. Israel, o da morte, e outros. Já no cristianismo, sobretudo na Idade Média, os anjos foram sistematizados por teólogos como São Tomás de Aquino, que os dividiu em 9 coros celestiais. A partir daí, os anjos tornaram-se personagens centrais na espiritualidade cristã e também protagonistas em arte sacra, música, pintura e literatura. E 7. Conclusão. Arquétipos eternos. No fim das contas, os anjos são mais do que apenas mensageiros. Eles são símbolos universais da ligação entre o humano e o divino. Podem ter raízes em religiões antigas, sim, mas também foram ressignificados com profundidade ao longo dos séculos. A ideia de um ser puro, elevado, que nos protege e nos guia, transcende as fronteiras religiosas. É um arquétipo que fala diretamente à alma humana, seja na forma de um espírito zoroastriano, um mensageiro bíblico ou um anjo barroco de asas douradas.